Boa tarde. O nosso grupo irá apresentar um trabalho da disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa. E o nosso tema é São Tomé e Príncipe. As integrantes do grupo são Évila Oliveira Cavalcante, Francisca Adriele Cruz Silva, Márcia Lima Bezerra, Raíssa Lopes da Silva, Roseli Vasconcelos Cesário e Vivian Vasconcelos da Silva. Estaremos abordando o objetivo, a geografia de São Tomé e Príncipe, a história, cultura, escritos e narrativas e, por fim, a conclusão. Nesse trabalho, temos como propósito refletir de forma clara sobre a cultura, a história e principalmente as influências literárias no país de São Tomé e Príncipe. Eu vou dar início aqui falando um pouco sobre a geografia de São Tomé e Príncipe. A extensão territorial é 964 km², localiza-se na África, a capital é São Tomé, clima equatorial chuvoso, governo república com forma mista de governo, 2 ilhas e 7 distritos, idiomas português oficial e línguas regionais. População 162.755 habitantes, 80.600 homens e 82.646 mulheres. A população é composta por 95% de africanos, 4% de euro-africanos e 1% de portugueses. A moeda é a dobra e tem relações exteriores com o Banco Mundial, FMI, a ONU e o UA. São Tomé e Príncipe não possui nenhuma fronteira terrestre e está localizado no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico, a mais de 300 mil metros dos países mais próximos, que é Gabão, Guiné Equatorial e Camarões. A nação integra a comunidade de países de língua portuguesa, como eu já havia falado. Boa tarde. Agora irei dar continuidade ao nosso trabalho. Falarei um pouco da história de São Tomé e Príncipe. As ilhas de São Tomé e Príncipe foram desabitadas até 1470. Os portugueses João de Santarém e Pedro Escobar descobriram as ilhas. Quando eles exploraram-nas, decidiram que as ilhas seriam boas localizações para as bases de comercialização com o continente. Bom, a ilha de São Tomé foi descoberta no dia de São Tomé, em 21 de dezembro de 1470, por João de Santarém. E a Ilha do Príncipe foi descoberta no dia de Santo Antão, em 17 de janeiro de 1471, por Pedro Escobar. Príncipe foi chamado inicialmente de Santo Antão. Ganhou o nome atual em 1502, em referência ao príncipe de Portugal, para quem foram pagos impostos sobre a produção de açúcar da ilha. Em 1493 foi estabelecido o primeiro assentamento bem-sucedido em São Tomé por Álvaro de Caminha, que era o donatário da ilha na época. Príncipe foi liquidado em 1500 sobre um arranjo semelhante. Foi difícil a atração de colonos. A maioria dos primeiros habitantes eram indesejáveis, enviados de Portugal, a maioria judeus. Com o tempo, esses colonos encontraram no solo vulcânico da região um local adequado para a agricultura, especialmente o cultivo de açúcar. A cana-de-açúcar e o cacau foram introduzidos nas ilhas, mas a concorrência do Brasil e as constantes rebeliões locais levaram a cultura agrícola ao declínio no século XVI. E com isso, as ilhas se tornaram entrepôs de escravos. Boa tarde, dando continuidade à história de São Tomé e Príncipe. Teve um escravo que ele foi considerado um herói nacional. Ele controlou 2/3 da ilha de São Tomé e o nome dele era Amador. A agricultura só foi estimulada no arquipélago no século XIX, com o cultivo de cacau e café. Como a acadêmica Roseli falou, quando eles encontraram o solo vulcânico, eles perceberam que ali era bom para cultivar. Então, começaram a cultivar o cacau e o café.
Em 1972, o grupo de origem ao MLSTP, que é o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, as ilhas alcançaram a independência em 12 de julho de 1975. Em 1985, iniciou-se a abertura econômica do país e em 1990 foi promulgada uma nova Constituição que instituiu o pluripartidarismo. Esse pluripartidarismo seria grupos que iriam controlar as ilhas independentemente. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre as culturas de São Tomé e Príncipe. A riqueza cultural de São Tomé e Príncipe tem origem na miscigenação entre portugueses nativos, oriundo da costa do Golfo da Guiné, Angola, Cabo Verde e Moçambique. A riqueza arquitetônica são a Fortaleza de São Sebastião e a Catedral de São Sebastião. A Fortaleza de São Sebastião ela foi construída para defender a ilha dos ataques dos holandeses e franceses. Hoje, lá é um museu que relata a colonização dos portugueses e a luta da independência. As manifestações pagãs, elas são manifestadas nas ruas para distração das pessoas e tem origem da Igreja Católica. As pinturas, elas, assim como as esculturas, ela tem muitas figuras que representam a figura humana. As pinturas têm traços africanos. As esculturas, essas imagens, essas máscaras, são usadas em funerais para a purificação e a ligação das entidades sagradas. Kizomba é um dos gêneros mais populares da dança de música originária da Angola. E a música tem um fluxo romântico, conhecido por ser muito sensual. Boa tarde, aqui quem vos fala é Francisca Adriele. Darei continuidade ao nosso trabalho falando sobre as danças, que é parte integrante de uma cultura e São Tomé e Príncipe não poderia faltar. Um exemplo que nós temos é a Alçua, que é uma das danças que faz parte da cultura, é uma dança de salão das roças, que foi ensinada às crianças nas escolas até a década de 60. No entanto, ela continua a ser dançada em diversas ocasiões para apresentações públicas no século XX. A Alçua, ela é uma dança de inspiração europeia, nascida no século XX. E só lembrando que essa dança, ela possui uma orquestra tanto europeia como também africana, que ela possui tambores, que é um instrumento africano, e os acordeões, que são instrumentos de origem europeias. Também a socopé, que é uma dança que é dançada apenas com os pés. Essa dança foi introduzida em São Tomé e Príncipe apenas no século XX. E socopé é uma dança de origem africana com ritmo sincope, possui sensualidade e os textos introduzidos a partir dessa dança, eles servem como crítica aos acontecimentos das comunidades. Etimologicamente, é uma dança que se dança só com os pés, como eu já falei. A dança é considerada uma dança mundana, nascida sem dúvida no Brasil, no século XVII, e trazida a Portugal pela corte que estava refugiada no Rio de Janeiro. Essa dança, ela possui uma orquestra bem mais africana e ela reúne todas as camadas sociais e étnicas. Também a dança Congo, que é considerada a dança mais popular e africana de São Tomé. Essa dança foi introduzida no país através de 3 pescadores, que na época da gravura, que é a época de período mais seco, que é o período que corresponde de junho a setembro, eles saem em busca de peixe. São 3 pescadores.
Um fica à beira-mar e os outros 2 vão pescar. Nesse momento, esse que fica ao mar, ele vai preparar a fogueira e guardar os peixes que já tinham sido pescados. E nesse momento, ele ouve o som de pessoas dançando e tocando. E ele vai ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele vê pessoas que já haviam morrido dançando e tocando. Várias pessoas. Quando esses 3 pescadores eles voltam para suas casas, eles decidem contar tudo aquilo que eles viram na praia, na beira-mar, para as pessoas que eles conheciam. E daí surge a dança, o danço Congo, que é uma dança ensinada por várias pessoas. O que acontece é que eles criam o danço Congo, só que de outra forma. Eles tentam reformular tudo aquilo de uma forma crítica. E eles contando uma história mais agressiva e violenta. Como diz, dança Congo é a dança mais popular e mais africana. É uma dança violenta, muito ritmada, que mobiliza todo o corpo. E foi também proibida na época colonial e pouco apreciada pelos filhos da terra, que é o tema do cenário. É a herança de uma roça onde a estupidez e a fragilidade caracterizam os proprietários brancos das roças, enquanto que a força, a bravura caracteriza os angolares. O que seriam os angolares? Angolares são pessoas que falam a língua angolar, que é mais uma língua falada em São Tomé e Príncipe. A história é mais ou menos o seguinte. Trata-se de um fazendeiro que ele possui muitas riquezas e ele acaba morrendo, deixando 4 filhos, que são chamados de bobo. E esses filhos eles não conseguem administrar essas terras. E eles acabam chamando outras pessoas para cuidar daquilo que é deles. E daí eles contratam um capitão para cuidar. E esse capitão possui 5 filhos. O feiticeiro, ele pede ajuda ao primo falecido, que é o ex-fazendeiro, a qual morreu, e ao diabo. E o que ele pede? Ele pede a vida dos filhos do capitão e a fazenda. E ele acaba conseguindo tudo que ele quer, e inclusive matar os filhos do capitão. O capitão, ele acaba se sentindo muito revoltado e junta-se com os bobos para se vingar. E a partir daí surgem várias revoltas entre eles e por isso a dança se torna uma dança agressiva. Boa tarde a todos. Eu vou dar uma breve introdução sobre a literatura de São Tomé e Príncipe. As primeiras obras literárias do arquipélago datam do início do século XIX. Foram produzidas por autores portugueses que moraram alguns anos no país, como Antônio Lobo de Almada Negreiros, que escreveu Equatoriais em 1896, o primeiro livro de poemas relacionado a São Tomé e Príncipe. Não havia, nesse período, nem infraestrutura e nem incentivo para que os autores santomenses desenvolvessem seus trabalhos. Os poucos que se aventuraram nessa arte eram os que residiam naquele tempo em Portugal, como Caetano da Costa Alegre, que foi o precursor da literatura santomense e o primeiro autor a tratar da questão da negritude. Os trabalhos literários dos autores santomenses, porém, não alcançaram prestígio durante o período colonial. Somente em 1942, com Ilha de Nome Santo, de Francisco José Tenreiro, a literatura santomense começou a ser de fato definida, mas ainda assim muitos autores não são reconhecidos fora do país. Durante o período colonial, a poesia era o gênero que, apesar das inúmeras dificuldades, mais contribuiu para os registros literários do país. Essa poesia, para Manuel Ferreira,
foi construída apenas por negros ou mestiços. Este punhado de poetas balizou a área temática do centro do universo das suas ilhas e organizou um signo cuja polissemia é de uma África violentada, inchada de cólera, a esperança feito revolta. O gênero narrativo, nesse tempo, era bem modesto na época colonial, mas ganhou um grande impulso durante o período pós-colonial. Em muitas dessas obras, seja do período colonial, seja do pós-colonial, o tema é o lirismo, mas o que se destaca em quase todas é a denúncia do caos social. Os problemas enfrentados pelos santomenses são marcas de um passado, que fazem parte da reconstrução histórica desse país, dessa sociedade, com reflexos facilmente observados na atualidade. São essas marcas que nos revelam a literatura, na literatura e que contribuem para o conhecimento da realidade de São Tomé e Príncipe. Bom, nesse momento eu vou dar ênfase para a influência de alguns autores santomenses, entre eles Francisco José Tenreiro, que nasceu em São Tomé e Príncipe em 1921 e faleceu em 1963, numa altura em que se intensificava a guerra colonial. Geógrafo por formação, usou a poesia para exprimir a nova África, já não a dos postais ilustrados e dos povos, plantas e animais exóticos, mas de um novo tempo, marcado pela fusão de culturas nativas. Bom, esse autor ele viveu para exaltar a cultura de sua terra natal, sem renegar os certos valores que foram adquiridos com a colonização. Por isso, mais do que o poeta da negritude, ele assume uma postura de defesa de todas as minorias étnicas. A sua poesia, ela exalta o homem africano em sua globalidade, ou seja, na dispersão de um povo, em consequência do preconceito que se propagou em todos os cantos do mundo. Tenreiro, ele não apela para o retorno às origens africanas, mas sim para o respeito das pessoas e de todas as cores, e de todas as tradições. Por um lado, esse autor ele representa verdadeiramente a voz do exílio. E por outro lado, ele representa a voz do entrecruzamento entre as culturas e as raças. E nas duas últimas estrofes do poema diz o seguinte: segue em frente, irmão, que a tua música seja o ritmo de uma conquista e que o ritmo seja a cadência de uma vida nova, para que a tua gargalhada de novo venha estraçalhar os ares, como gritos agudos de Azaghai. Nesses últimos trechos é possível se ver que o futuro dessa vida nova, que é indicada pelo autor, foi feita também do passado, onde que a Azagaia ela vem nos dar essa referência, a referência de um movimento de diálogo em que todo regresso aponta para um progresso. Então, esse movimento de diálogo é realizado através da língua de colonização que o poeta africano usa. De que maneira? Ele transforma a língua de opressão, a língua de colonizado, em língua de libertação, que é por meio da língua que foi africanizada. Um outro autor de destaque é o Caetano da Costa Alegre. Ele nasceu em 26 de abril de 1864 e morreu em 18 de abril de 1890. Foi um poeta de nacionalidade portuguesa, nascido no seio de uma família crioula cabo-verdiana, na então colônia portuguesa de São Tomé. Em 1882, mudou-se para a metrópole e frequentou as aulas de uma escola de medicina em Lisboa, para formar-se como médico naval. Porém, ele morreu de tuberculose antes de poder cumprir tal objetivo com apenas 25 anos de idade. Em 1916, o seu amigo Cruz Magalhães, publicou a sua obra. A obra ela é escrita no estilo romântico, que era bem popular da época,
e que obteve um grande sucesso imediato, pela forma em que ele celebra as suas origens africanas, a expressão de nostalgia, do estilo de vida de São Tomé e a descrição do sentimento de alienação em que se encontrava a sua raça, certo? Costa Alegre, ele expressa a sua tristeza depois de ser recusado por uma mulher branca devido à cor da sua pele. E apesar do estilo dele bem diferente do europeu, os temas da obra de Costa Alegre, ele convertem-no em um precursor dos escritores poetas africanos posteriores, né? Ao se tratar do tema racial, da alienação, das recordações, da nostalgia do passado. No caso dele, né, das suas vivências, das suas lembranças de São Tomé, certo? Ao lado do texto, né, temos o poema Visão, que diz o seguinte: vi-te passar, longe de mim, distante, como estátua de ébano ambulante. Ias de luto, doce tuti negra, e o teu aspecto pesaroso e triste prendeu minha alma, sedutora negra. Depois, cativa de invisível laço, o teu encanto a que ninguém resiste. Foi-te seguindo o pequenino passo, até que o vulto grandioso e lindo desapareceu. Longe de mim distante, como uma estátua de ébano ambulante. Esse autor, ele foi considerado o primeiro, né? Ele é o primeiro em todo o espaço africano de língua portuguesa a dar ao tópico da cor um tratamento mais poético, embora numa visão marcadamente alienatória, e construindo-se um produtor de expressão de negrismo. Outro autor bem influente é o Marcelo Francisco Veiga da Mata, conhecido como Marcelo da Veiga, né? Ele nasceu na Ilha do Príncipe em 1892, morou em Portugal dos 11 aos 30 anos de idade, regressou ao seu país de origem por volta de 1828, foi preso em 1959 por fazer parte dos movimentos públicos que denunciavam a situação econômica do país. Retornou a Portugal em 1962, onde permaneceu até 1971. Nesse período, escreveu grande parte de sua obra. A obra desse autor, ela trata da identidade cultural, do nacionalismo e das reivindicações do povo santomense. O poema ao lado tem como temática a língua. A leitura desse poema revela muito do que ele era, né? Em parte, ela continua sendo a questão da língua do povo santomense durante o período colonial. É possível compreender, a partir daí, que a língua ela é um dos principais fatores da identidade de um povo. Em São Tomé e Príncipe, esse elemento identitário teve e tem um percurso comum aos países que foram colonizados. No sentido da obrigatoriedade, porque todos esses países que foram colonizados, eles sofreram com o abalo da imposição. Porém, né, cada um construiu a sua história particular. Ao que parece até aqui, né, a mola propulsora para edificar o patrimônio histórico e cultural dessa sociedade está justamente aí, na língua. Bom, também é importante mencionar outros escritores aí, influentes da literatura santomense, como Manuel Jerônimo Salvaterra Júnior, também conhecido como Nelito Salvaterra. Atualmente ele mora em São Tomé e Príncipe, né, e exerce a função de inspetor chefe da educação, tem várias obras publicadas. A nossa também ilustríssima Alda do Espírito Santo, que foi uma escritora e poetisa da língua portuguesa, tem também várias obras publicadas. Maria da Conceição de Deus Lima, conhecida como Conceição Lima, ela trabalhou em Portugal, atualmente ela trabalha em São Tomé e Príncipe também, com várias obras aí da sua autoria. E Maria Olinda Beja Martins Assunção, conhecida como Olinda Beja. Ela é uma grande escritora lusófona.
tem várias obras publicadas, né? A última sendo de 2019, no ano passado, né? Que o nome da obra é Simão Balalão, que é um conto infanto-juvenil. Chegamos à conclusão do trabalho. São Tomé e Príncipe é um país com grandes riquezas, tanto históricas como também culturais, com grandes influências literárias. Influências essas que, apesar dos problemas de economia, revoltas, guerras que serviram de embasamento literário, continuam com uma força incrível na história. Contudo, é necessário um maior reconhecimento em relação a estas literaturas, pois possuem um valor imenso para a língua portuguesa e também para a África. Essa é a nossa conclusão. Aqui são as referências, todas as referências. Então, foi isso nosso trabalho.